Treinador, não apostolei porque o seu treinador já conhece o seu trabalho. O seu treinador bancou ele para poder estar viajando para o seu clube, né, Deus? Isso é motivo de agradecer a Deus, né? Você disse, eu me lembro muito bem que você disse no mês de dezembro, quando você retornou, que você, dessa vez, é a vez que você vinha mais tranquilo, né? Porque você estava confiando em Deus, você estava acreditando, você estava certo em que Deus ia abrir uma porta para você, que Deus ia preparar algo para você. E essa tranquilidade, essa fé que o irmão Vena teve em Deus, e tem em Deus, Deus não deixou em vão. Deus abriu essa porta e nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida do irmão Vena. Nós que somos admiradores, eu sou apaixonado por futebol, acompanho notícias, reportagens de pessoas que vivem do futebol, que passam por dificuldades, procuram clubes, empresários corruptos que às vezes largam jovens na Ásia, na Europa, abandonam lá. E graças a Deus, Deus tem abençoado a vida do irmão Vena e mais uma vez ele vai poder trabalhar no clube, vai poder mostrar o seu trabalho. Isso é a mão de Deus. Eu sou feliz com essa vitória, irmão. Assim como toda a igreja também está feliz. Irmãos, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. O livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 1 e 2, que diz assim: portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vou repetir. Os irmãos acompanham as suas Bíblias. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Um grande tema que nós vemos em debate nos últimos tempos, na mídia, é quanto à questão de liberdade. Todos querem buscar liberdade. Liberdade política, liberdade de poder falar o que quer, o que não quer, liberdade de sexualidade, da escolha do sexo, é o grande tema agora da sociedade brasileira. Então, estão querendo que nós incluímos isso. Liberdade religiosa, liberdade de povos, nações, é o grande tema da liberdade. E eu me interesso com este assunto. Então eu fui ver o que significa liberdade. Qual o significado? Na língua portuguesa, o que a palavra liberdade quer dizer? Primeiro eu quis descobrir o que significa livre. E livre tem vários significados, e entre eles eu destaquei o seguinte: livre, que tem liberdade, que dispõe de si, independente, solto, livre, absolvido. E a palavra liberdade também tem uma lista no dicionário, mas eu destaquei as seguintes: liberdade, faculdade de fazer ou de não fazer qualquer coisa, de escolher, estado oposto ao do cativeiro ou prisão. Essa foi a que mais me interessou. Estado oposto ao do cativeiro ou prisão. O que nós vemos em toda a história do mundo
é que desde o início da humanidade as pessoas buscam por essa liberdade, buscam viver livres. Ninguém gosta de viver aprisionado, ninguém gosta de viver sobre leis rígidas, sobre leis em que você não pode fazer nada, ou gostam de viver sob domínio de outros povos. Nós vemos isso que aconteceu durante a história, e foi desde o início do nosso mundo. E creio que um dos primeiros povos que brigou pela sua liberdade foi o povo hebreu. E Deus, ouvindo as súplicas, a aflição do povo hebreu, libertou-os do Egito, do povo egípcio. Nós vemos que foi assim em toda a história de Israel. Israel sempre sendo escravizado, sempre sendo dominado por algum povo, e Deus sempre libertando. Ora pelo Império Babilônico, ora pelo Império Sírio, Persa, ora pelo Império Romano. Também é assim na história do nosso país. Nosso país que passou durante grande tempo dominado pelos portugueses, e em especial os negros que foram escravizados durante anos em nossa história. Até que a princesa Isabel de Bragança assinou a Lei Áurea que deu liberdade aos escravos, a mesma liberdade que os brancos têm. Martin Luther King, um grande pastor batista americano, do qual confesso ser um grande admirador, sonhava com essa liberdade. Liberdade em que os negros americanos pudessem ter, assim como os homens brancos. Em que homens negros e brancos pudessem andar juntos em paz. E é assim no mundo. Hoje nós vemos guerras. Os irmãos têm acompanhado conflitos civis em que os povos não querem mais viver sobre regras, sobre oposições de ditadores, não querem mais viver sob este jugo. Nós vemos que o Iraque caiu por causa disso, vemos que o confronto na Líbia acontece por causa disso, vemos confrontos no Egito, no próprio Egito também, vemos que o ditador caiu por causa do império não quer mais, as pessoas não querem mais viver sob o domínio de alguém. Então nós vemos que a liberdade é o sonho de todos. Todos querem viver em liberdade. Todos querem ter o direito de ir e vir, de falar o que quer, de ter a religião que quer, de fazer o que quer. Mas eu fico pensando até quando essa liberdade pode ser boa ou pode ser ruim. Até onde a nossa liberdade pode ser boa? Será que nós somos realmente livres? Mas a ideia que eu quero dizer nessa noite sobre liberdade, meus irmãos, não é a liberdade física do direito de ir e vir, não é da liberdade moral de você optar pelo sexo que você quer, não é pela liberdade de falar o que você quer, mas eu quero falar sobre a liberdade espiritual. E eu torno a perguntar, os irmãos meditem: somos realmente livres? Eu acho interessante, quantos aqui já foram num show gospel, né? Show gospel, deveria ser um culto, né? Eu imagino que gospel é culto, não deveria ser show, porque show eu acho que cabe mais dentro do contexto mundano. Mas tudo bem, eu creio que aqui a maioria já foi no show gospel, né? E ali naquele clímax, naquele auge da empolgação, a pessoa que está ali cantando fala: aqui todo mundo é livre, amém! Glória a Deus! Você é livre para dançar, amém! Você é livre para cantar, amém! Você é livre para pular, amém! Começa a pular, dançar, cantar, empurrar, brigar. Livres.
Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, não para nos dar somente essa liberdade. Porque essa liberdade de pular, cantar, dançar, nós já tínhamos. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus hoje, antes de você ser salvo, você já tinha essa liberdade. Ou não tinha? Tinha. Porque você poderia ir numa casa noturna, poderia pular, poderia dançar. Você poderia ir do show de qualquer um aí, dos Zecas da vida, dos modão, né? Agora a grande moda hoje é o sertanejo universitário. Você poderia ir. Você nunca foi barrado por isso. Você pode ter sido barrado pelos seus pais, pela esposa, pelo marido. Mas você foi livre, você era livre para fazer isso, para pular, para dançar, para fazer o que você queria. Mas a liberdade espiritual, meus irmãos, é muito mais além do que nós irmos a um show gospel e poder dançar, cantar, pular, extravasar. É muito mais além. Para ser livres, hoje, nós fomos resgatados no passado. Para que nós possamos entender o que é liberdade espiritual, nós precisamos entender que se hoje nós somos livres espiritualmente, é porque nós fomos resgatados no passado. E por isso é importante entendermos três pontos importantes do nosso resgate. E o primeiro ponto é que, para sermos resgatados, alguém estava acorrentado. Alguém muito importante é mantido em cativeiro. E esse alguém somos nós, meus irmãos. Nós vivíamos no cativeiro de Satanás. Nós éramos aprisionados pelo diabo e pela morte. A humanidade era aprisionada por Satanás. O homem era aprisionado pelo pecado. Alguém muito importante era aprisionado. E este alguém era eu. É cada um que está aqui nesta noite. Nós somos muito importantes para Deus. Os irmãos já perceberam que quando alguma pessoa é sequestrada, normalmente essa pessoa é importante. Eu nunca vou ser sequestrado porque quem sou eu, né? Normalmente são pessoas que têm bens financeiramente, pessoas que podem render alguma coisa para os sequestradores. Então, normalmente quem é sequestrado são pessoas importantes para a sociedade. E nós somos importantes para Deus. Como nós somos importantes para Deus? A nossa supertação depende totalmente de alguém preparado para pagar o resgate exigido. Então, como eu disse, uma pessoa quando é sequestrada é porque ela tem bens financeiros, ela tem muito dinheiro e ela precisa de um preço muito alto para ser liberta. É isso que acontece normalmente. Às vezes acontece sequestros relâmpagos em que as pessoas tiram ali R$1.000, R$2.000 de suas contas bancárias, mas no contexto geral, normalmente, quando as pessoas são sequestradas, se exige uma boa quantidade de dinheiro para que essa pessoa seja liberta. E para isso precisa de uma pessoa que esteja preparada para pagar resgate. Isso nos leva ao segundo ponto. O preço pago para libertar o cativo. Quanto mais importante a pessoa mantida em cativeiro,